Galera, hoje eu quero fazer uma aula simples e rápida aqui para tentar ajudar as pessoas impulsivas, que acabam gastando muito dinheiro e comprando coisa toda hora por causa do vício ou da ansiedade. Bora falar sobre isso. Para começar, vamos entender o que é impulsividade. Se a gente for no dicionário, impulsividade tem a ver com a pessoa que faz as coisas sem pensar muito bem nas consequências. Uma pessoa que tem uma tendência de fazer as coisas sem se planejar direito. Ou seja, uma pessoa que quando vai ver já fez e nem percebeu e depois se arrepende. Só que é interessante que impulsividade não é uma característica só de quem compra muita roupa, muita coisa. A impulsividade ela pode se manifestar de várias formas. Eu, por exemplo, eu não sou nada impulsivo na hora de comprar coisa. Pelo contrário, tudo eu gosto de planejar, de pensar, de pesquisar, de comparar. Mas em compensação, eu ainda sou uma pessoa muito impulsiva na minha comunicação. Eu sou uma pessoa muito intensa, vocês devem ter reparado aí, né? Como eu começo o vídeo tranquilo e acabo suado, descabelado, nervoso, né? Eu sou intenso e muitas vezes eu falo as coisas no calor da emoção ou da irritação sem pensar direito. Já teve muitas vezes aí que eu tive que pedir desculpa para alguém por ter dado uma patada do nada, por soltar aquela frase sem pensar direito e ofender as pessoas. Então, isso também é uma característica negativa da impulsividade. Então, tem a pessoa que é impulsiva nas compras. Assim como eu falo algo logo que vem na cabeça e não penso direito, depois fico triste, tem gente que compra coisa que vê na vitrine sem pensar direito, depois fica triste por ter gastado demais, por ter comprado uma coisa que nem queria, né? Eu vou passar algumas dicas aqui, mas eu quero compartilhar duas frases que eu escrevi esses dias que têm a ver com o tema da aula de hoje. A primeira é: quem tem a mente fraca e gasta dinheiro toda hora, não consegue sair da pobreza. E a segunda é: não deixe que os seus desejos falem mais alto do que os seus propósitos. Galera, se você quer mudar de vida, você tem que controlar sua mente e ser disciplinado. E isso vai exigir esforço e estudo. Quem fala pra caramba sobre isso é o Napoleão Hill, aqui no livro Quem Pensa Enriquece, né? Tem até resumo desse livro aqui no canal. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui um coisa aqui depois pra você ver, né? Se você tem a mentalidade fraca e é dominado pelos seus desejos e vontade toda hora, você não vai longe. Sabe gente que não tem disciplina mental nenhuma, que não tem autocontrole nenhum? Não só com dinheiro, mas com tudo. Tem gente, por exemplo, que quer emagrecer, mas não consegue dominar a boca e come besteira o tempo todo. Já começou trocentas dietas, mas não consegue vencer aquele docinho ou o chocolate ou a batata frita, né? Que come o tempo todo. Tem que mudar isso. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente pode tentar o quanto for. A gente vai estar sempre enxugando gelo. Então tenta ler mais livros sobre mentalidade para você dominar os seus impulsos, desejos, né? Em vez de deixar que eles te dominem. Mas vamos lá que eu vou passar umas dicas aí, quem sabe te ajude. Primeira dica. É óbvio que a solução não é simples e fácil, porque isso tudo tem muito a ver com temperamento, a personalidade, né? Tem gente que é mais impulsiva que outras, em áreas diferentes. Mas se impulsividade é o ato de fazer uma coisa sem pensar direito, o que a gente mais precisa é parar de fazer as coisas sem pensar direito. E essa é a minha dica. Como eu tenho tentado melhorar a minha impulsividade? Primeiro, tentando calar mais a minha boca, principalmente quando eu estou nervoso. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem meio atravessada e a minha primeira reação já é meter um coice no meio, já responder com uma voadora. É justamente isso que eu não posso. Então eu tenho tentado me controlar no sentido de nunca responder uma coisa que me irritou na hora. Não responder mensagem, e-mail com a cabeça quente e tentar sempre esperar pelo menos 1 ou 2 horas. É exatamente isso que eu quero te desafiar nas compras. Para de fazer compra na mesma hora. Para de querer comprar aquilo que você vê no mesmo instante. Se você está no shopping e está vendo alguma coisa, segura a emoção e tenta ir para casa com calma. Aí na sua casa você para, pensa, pesquisa, dorme. No dia seguinte é muito grande a chance de você perceber que nem quer mais aquilo lá que você tinha visto. Vai ser desafiador. Assim como eu tenho vontade de responder gente folgada na mesma hora, você vai ter que
sabe, força de vontade, né? E você vai querer comprar as coisas na hora. Mas segura a emoção, engole seco e calma. Se a gente for pensar, planejar, pensar, refletir, pensar é sempre muito bom. Porque nessa parte de compras, sempre que você parar para pensar e pesquisar, você vai conseguir achar preço melhor, oportunidade melhor. Mas se você é agoniado e sempre quer comprar tudo na hora, vai pagar mais caro, porque não pesquisou e no dia seguinte vai se arrepender por ter comprado uma coisa pela emoção, né? E às vezes não é nem tanto pela necessidade ou pelo desejo, é pelo vício. Às vezes você nem quer, mas é um vício e acaba te deixando mais pobre. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é com o seu cartão de crédito. Se você tem um cartão, mesmo que você não tenha dinheiro, você vai acabar comprando, porque cartão de crédito é um empréstimo que o banco te paga e depois você fica refém do banco por um tempão, pagando lá para eles. Se você é impulsivo e não tem uma tendência de pensar e se planejar, o cartão de crédito é uma arma muito perigosa na sua mão, porque ele sempre vai te dar asas para sua impulsividade, fazendo você comprar o que você quiser, mesmo quando você não tiver dinheiro. Então, tenta começar a comprar as coisas à vista, porque assim você vai ter que esperar um tempo até juntar aquela grana, e nesse intervalo de ficar juntando, provavelmente você vai mudar a sua prioridade e vai acabar desistindo de comprar aquilo porque você viu que não era uma coisa tão importante e tão desejável assim. Aí a próxima dica importante é você simplesmente fugir do perigo. Você ter um bom autoconhecimento e parar para pensar, onde é que eu faço mais besteira? É pelo celular? É indo no shopping? É passando na frente de uma loja? Cara, às vezes a gente tem que encarar situações, mas às vezes a gente tem que fugir dela. Pensa numa pessoa viciada em droga. O que ela tem que fazer para não cair mais nesse erro? Parar de andar com companhia ruim, parar de andar com gente que é viciada o tempo todo, parar de circular em lugares tentadores, parar de andar na esquina lá da boca de fumo. Ué, se o seu problema é com a sua impulsividade e consumismo, a estratégia é a mesma. O que faz você errar nisso? Você tem que parar para pensar nisso. Eu não falei que às vezes eu sou impulsivo e quero sair já xingando gente que escreve asneira no meu post? Tem post que eu já sei que vai ter mula escrevendo asneira que vai me irritar. Então eu simplesmente não leio os comentários daqueles próprios posts que eu mesmo fiz. Teve outras situações que eu já fiz um post e aí eu vejo que tem um energúmeno lá escrevendo asneira ou me ofendendo, me xingando, me acusando de graça. Eu descobri uma coisa maravilhosa e libertadora. Em vez de responder, eu bloqueio ele e não deixo ele nunca mais poder comentar nada nas minhas redes sociais. Eliminei o problema. Como que você pode eliminar o seu? Você vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta achar que você vai mudar. Às vezes são os nossos hábitos que vão ter que mudar. Por exemplo, você já reparou se você costuma gastar mais quando tá calor ou frio? Quando você tá alegre ou quando você tá triste? Tenta pensar e perceber quais são os gatilhos que fazem você querer meter o louco. É na hora que você tá na cama sem conseguir dormir que você pega o celular e começa a gastar pra caramba? Tenta descobrir e evitar essas situações. A próxima dica é a dica dos 5 pontos. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma ideia que eu criei, né, que eu chamei de dica dos 5 pontos. Sempre que você for gastar dinheiro e comprar alguma coisa, você vai ter que fazer 5 perguntas para você mesmo. Eu quero mesmo? Eu preciso disso? Eu posso comprar sem me endividar? Eu posso precisar depois, caso eu não precise agora, mas posso precisar depois? E a quinta, eu preciso desse modelo? Porque vira e mexe a gente precisa de algo, só que eu preciso dessa calça, desse celular, desse tênis ou pode ser algum outro? Faz essas 5 perguntas, que é um ótimo filtro para você parar de gastar dinheiro com besteira. A quinta dica, eu acho que essa é a melhor dica para quem gasta dinheiro demais, né? Tem muita gente que gasta tudo o tempo todo porque ela não tem nenhuma meta, não tem nenhum sonho incrível para conquistar. E quando você não tem uma meta, qualquer porcaria na vitrine do shopping vai levar o seu dinheiro. Começa a juntar dinheiro pensando em alguma meta, um sonho, um objetivo, uma conquista legal mesmo que você quer ter. Mas tem que ser alguma coisa que vai exigir esforço e dinheiro juntado mês após mês ali. Assim, você vai ter uma coisa muito legal para batalhar
e os desejos momentâneos vão acabar perdendo o efeito. Esses dias eu fiz um vídeo que viralizou chamado O Milagre dos 5 mil reais. E lá eu mostro como, quando você junta uma grana, tipo assim, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e você vê lá no teu celular, nossa, olha quanto dinheiro eu tenho. Quando você junta dinheiro, a tua cabeça muda. E você para de querer ficar gastando o tempo todo com coisa besta. O problema é que quando a gente não tem dinheiro e a gente parcela tudo no cartão, a gente vai comprando mesmo, porque a gente nem vê o dinheiro sair. Junta dinheiro para alguma meta. Você vai ver que quanto mais dinheiro você juntar, mais inteligente você vai ficar com o seu dinheiro. Porque você vai perceber que é prazeroso ter dinheiro e você vai valorizar porque você sabe o esforço que você teve que fazer para juntar aquela grana. E com isso, você vai ter uma tendência de parar de ficar gastando dinheiro toda hora com bobeira. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas ajudem, né? Eu sei que não é fácil, mas se você não fizer nada de novo, você vai continuar colhendo os mesmos resultados de sempre. E tem gente que está há anos nessa situação. Você tem que fazer algo diferente para ver mudança na sua vida. E isso vai ser você que vai ter que fazer. Não tem como eu fazer por você, tá bom? Então, mas lembra, mentalidade. Controle a sua mente. Quem não consegue controlar a própria mente e fica gastando dinheiro o tempo todo, dificilmente sai da pobreza. É uma pessoa que quer dar asas ao desejo o tempo todo e continua pobre até morrer, tá bom? Vou deixar outras aulas aqui no canal que podem te ajudar com relação a esse assunto também. Tamo junto!